Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. E aí, como estão nesse período flexibilizado? Tudo bem? Estão estudando? Preciso estudar, viu, gente? Não esqueçam disso, independente não só na minha disciplina, mas nas outras também. Vai precisar de um pouco da dedicação de vocês, tá? Eu sei que é difícil, né, estudar em casa com tantas distrações, mas é necessário. E hoje a gente vem para a primeira simulação da Matrix aqui de aula experimental, tá? Então eu optei por dar, né, as aulas experimentais para vocês porque normalmente são alunos que já fizeram química geral, como eu falei, né, nas aulas de introdução aí do curso. Então, são alunos que já sabem pesar, já sabem manipular a vidraria, então já tem uma noção de laboratório e a perda, né, de aprendizado não vai ser tão grande para vocês. E na inorgânica de modo geral, podem perguntar para os veteranos aí. Para mim, né, na minha visão, o mais importante são os conceitos. E isso vocês vão ter bem fundamentados, né? Pelo menos a gente vai tentar, né, através dessa inserção no ensino à distância aqui, passar isso para vocês, tá? E na experimental a gente vai visualizar esses conceitos, vai poder manipular, né, ver de perto ou poderia, né? Mas, felizmente, vocês vivem no século XXI, alguns já nasceram no século XXI, né? E hoje a gente tem ferramentas para isso. Então, eu vou passar sempre vídeo, se não mais que um vídeo para vocês no YouTube. Tem esses experimentos, tá? Algumas vezes vai estar em inglês, em outra língua. Não tem problema, porque eu sempre vou trazer explicação aqui para vocês e tentar mostrar como a gente estava fazendo isso, né, lá no laboratório, tá? Sim. Como eu vou cobrar isso em prova? Bom, aí vocês vão ter que estudar, né, direitinho e se focar nos conceitos por trás do experimento. E aí a gente vai ter questões sobre os experimentos, entre aspas, né? Ou sobre os fundamentos por trás do experimento. Certo? Sempre preocupado com a prova, né? Aprender não quer não, né? Danado. Esse é o colega de vocês, ó. Veio de outro planeta, né? Para aprender com vocês um pouquinho. Baby Yoda, quem não conhece. Vai ser o melhor aluno que está sempre prestando atenção aqui. Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos começar essa aula. Então, hoje o foco é o hidrogênio, né? Então, antes de a gente falar do gás hidrogênio, que é a estrela principal da nossa aula, eu vou falar do elemento hidrogênio que a gente ainda não viu lá na teórica, tá? Então, eu vou trazer alguns conceitos importantes. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. É o que tem a estrutura eletrônica mais simples, então ele tem apenas um próton e um nêutron em sua estrutura. O número atômico dele, Z, é igual a 1. E a sua massa também é bastante baixa, né? Em torno de uma unidade de massa atômica que a gente converte para grama por mol. A gente tem uma extrapolação aí, você deve se lembrar disso da química geral. Agora, falando do gás hidrogênio, que é o que a gente vai gerar através de um experimento relativamente simples, é um gás inodoro, incolor, moderadamente solúvel em todos os solventes. Isso quer dizer que, né, na prática, ele é um gás, então a gente não vai conseguir visualizar ele, mas a gente tem maneiras de saber que ele está ali, tá? E ele é muito útil, essa questão do solúvel em todos os solventes, para borbulhar, né? Ele não é um gás inerte, ele tem uma certa reatividade,
mas comparativamente com oxigênio, por exemplo, às vezes, né, no laboratório a gente usa ele para esse fim. Ele é muito utilizado também na cromatografia gasosa, né? Então, é uma técnica instrumental e o hidrogênio é utilizado para alimentar a chama de um tipo lá de detector da cromatografia, que é o detector de ionização em chama. E alimentar a chama, né, o hidrogênio faz bem, ele é um gás combustível. Então, nessa última imagem aqui, a gente pode ver um foguete, tipicamente americano, né? E esse cilindro laranja aqui é justamente onde vai o combustível, que é uma mistura de oxigênio e hidrogênio, né? Que a gente pode ver essa reação aqui embaixo da figura, gera um resíduo, entre aspas, que é bastante verde, né? Bastante sustentável, que é a água, né? Então, quando a gente vê um lançamento de foguete, como a gente teve a SpaceX há pouco tempo, né? A gente fica olhando essa fumaceira, esse monte de coisa, né? Fala, nossa, né? Vai, que sujeira, né? O que vai fazer com tudo isso? Então é vapor, tá, gente? D'água, então não vai poluir nada, né? Tem outros perigos do foguete, a gente vai falar mais sobre isso lá na aula de hidrogênio, na parte teórica, mas é uma energia que é limpa, tá? Em alguns países, você já vai no posto e tem na bomba hidrogênio, né? Tem carros movidos a hidrogênio, utilizando uma célula combustível no lugar do motor para gerar um movimento do carro, tá? Tudo isso a gente vai falar lá na parte teórica. Isso daqui é só para não ficar muito vazio, para a gente ter uma noção da importância do hidrogênio e também dessa questão inflamável, tá? Já vou adiantar aqui o vídeo que vocês vão visualizar, ele é até mais legal do que vocês fariam no laboratório. Porque por motivos de segurança, a gente não faz mais a queima de hidrogênio. A gente já teve alguns acidentes, nada grave, né? Não teve feridos, tá? Podem perguntar para os veteranos de vocês, felizmente. Mas quebrou muita vidraria, o pessoal assusta, tem gente que fica meio traumatizado, assim, já não quer pôr a mão em mais nada. Então no vídeo vocês vão poder ver a queima do hidrogênio, tá? A combustão do hidrogênio, que a gente não faria no laboratório. E é o mesmo princípio aqui para usar como propulsor de foguetes aeroespaciais, tá? Bom, essa é só uma... Eu sempre trago, né, como seria, né? A gente chegaria no laboratório, eu daria uma aulinha, falaria um pouco disso, falo um pouco do experimento e a gente vai para a prática, tá? Então aqui é só para ilustrar um pouco o hidrogênio. Existem muitas maneiras de se gerar o hidrogênio, tá? Então nessa primeira figura aqui, né, que saiu do Hyer Kahan, né, aquele livro que tem uma espiral lá de inorgânico que eu mostrei na primeira aula de introdução, você tem muitas maneiras de se obter o hidrogênio, tá? Então, reforma de gás natural, então processo industrial estabelecido. Na verdade, através do metano, você faz uma reforma do gás, né? Você faz uma série de procedimentos ali para obter o hidrogênio, tá? O metano ele pode ser obtido de outras formas. Então, biodigestor, esterco de porco, tá? Quem assistiu Mad Max 3? Ninguém, né? Filme muito velho. Infelizmente, não está nos serviços de streaming, tá? Tem só o mais recente, né? Que aí já não foca tanto. Foca um pouco no combustível, mas no Mad Max 3, as versões antigas, lá você vê uma fazenda, assim, entre aspas, de porcos, e eles gerando gás através de biodigestor. Isso é feito na realidade, né? Não é ficção. Então dá para gerar metano e do metano dá para obter hidrogênio. Tem algumas pessoas, né, aqui no segundo, fazendo gasificação de biomassa, né, com outros dejetos vegetais e animais, tá?
Aqui a gente tem processos eletrolíticos, a gente vai falar muito sobre eletrólise durante o curso, principalmente no grupo 1. A gente vai voltar nisso. Aqui a gente tem processos fotobiológicos, né? E notem aqui nessa linha do tempo em azul, um período praticamente atual, daqui a algum tempo, né? E a longo prazo, né? Então, isso são previsões, já existe, né? Mas ser aplicado em alta escala, que é o foco do nosso curso aqui, ainda vai demorar algum tempo. E a distribuição, né? Reforma de gás natural, check, né? Já existe isso. A eletrólise e essas conversões através de micro-organismos, né? Então, caminhos de biomassa, caminhos solares, são uma previsão, já é factível em escala laboratorial, mas ainda vai levar um tempo para ser aplicado na real, né, na sociedade. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de algumas maneiras. Aqui, na nossa prática, né, nem que seja de forma virtual ou no laboratório, a gente utilizaria o magnésio e o alumínio. Então, a reação que a gente faz é uma reação bastante simples com o ácido clorídrico, que é uma reação que vocês no ensino médio conhecem, né, aprendem como simples troca, que você tem o deslocamento do hidrogênio pelo metal, formando o gás hidrogênio e um cloreto metálico que é solúvel em água. Tá? Então, o que vocês vão observar lá no vídeo que eu vou colocar, eu ia colocar o vídeo tipo aqui inserido para eu assistir junto com vocês, mas ia tomar tempo, né? Eu achei desnecessário. Vai ter o link lá no AVA, vocês vão pegar o vídeo e vão assistir com calma depois, né? Inclusive tem uma explicaçãozinha no começo que é bem similar ao que eu estou fazendo aqui, né? Tá em inglês, dá para vocês ativarem a legenda para vocês acompanharem. Quem não sabe inglês, é basicamente o que eu estou explicando aqui. Tá? A única diferença é que no final, como eu disse, ele gera hidrogênio e ele vai inflamar. Eu vou mostrar como a gente faria no laboratório a seguir. Então aqui a gente tem o metal deslocando o hidrogênio do ácido clorídrico. Então, metal vem aqui, desloca o hidrogênio, toma então o lugar, o metal se liga ao cloreto, formando o cloreto metálico, que é solúvel em água, quase todos os cloretos são, e o hidrogênio é produzido na forma de gás. Aqui ficou faltando o aquoso, né? Justamente porque é solúvel. Depois eu vou corrigir, tá? Isso vai acontecer muitas vezes, tá, gente? É normal, não é vantagem, entre aspas, desse período flexibilizado. Vira e mexe, a gente acaba deixando alguma coisinha passar e eu procuro corrigir, né? Às vezes o próprio discente chama atenção, né, para algum errinho. Eu corrijo e coloco lá no AVA o PDF certinho. Bom, é isso. Então, se parece muito simples, é porque é simples realmente, tá? Então, esse seria o princípio do nosso experimento. Uma reação com ácido formando o cloreto metálico e hidrogênio. E como a gente ia fazer isso? Então, aqui a gente tem mais ou menos o setup que a gente usa. Isso muda todo semestre, porque o Silvio, nosso técnico, ele é extremamente competente. Talvez já conheçam ele da Química Geral, ou ele ou a Keila, né? São os nossos técnicos. O Silvio, que costuma ficar mais comigo, a Keila é excelente também, né? Mas eles sofrem do problema da gente estar utilizando outro espaço, né? Enquanto a gente não tem o nosso campus. E somem os materiais, né? Ele procura separar alguma coisa, mas como não é nosso, né? Aí alguém vem, pede, ele é obrigado a ceder e acaba mudando. E a gente tem adaptado a melhor forma possível para ficar mais confortável para o discente. Mas algumas coisas são recorrentes. Vai ter um balão, então aqui no A, você tem um balão com uma rolha,
Você tem alguma forma de ligar isso? Então, um tubinho, uma mangueirinha. Normalmente é um pedaço de pipeta Pasteur quebrado aqui, encaixado na rolha, ou um tubo de vidro, né? E aí, dentro do balão é onde vai ocorrer aquela reação que a gente acabou de ver. Vem uma mangueirinha aqui, e aqui é a parte difícil, né? Entre aspas, que conta com a habilidade de cada um. Então eu sempre peço para alguém que tem a mão pequena, normalmente os meninos, mas não necessariamente, algumas têm a mão maior que a minha, que não é difícil, né? Que minha mão é pequena. Gosto desse basquete. Hoje eu tô com a camiseta do Lakers, tá? A NBA voltou. Quem gosta de NBA pode acompanhar. E aí eu sempre peço para alguém que tem a mão pequena para fazer isso. Tem uma bacia lá, enfim, de todos os jeitos, tamanhos, como eu disse, o Silvio vai fazendo o possível para ficar mais confortável. E aí aqui no D a gente tem uma proveta que a gente tem que encher até a boca de água. Eu falo para usar água da torneira mesmo, não é necessário gastar água destilada. E a gente enche essa bacia também de água até a metade, mais ou menos. Aí a gente pega a proveta, encheu, tampa, né, com a mão. Tem que estar completamente cheio, já vou explicar por quê. E a gente vira dentro dessa cuba, tá? A hora que a gente vira, né, pela pressão ali da própria água e da coluna, ela vai entrar em equilíbrio, então você não vai ter deslocamento desse volume aqui. Aí você encaixa essa mangueirinha aqui embaixo, coloca o metal, então, primeira coisa, tem que lixar o metal, tá? Para que ocorra a reação de forma eficiente. O metal fica ali, já sabe lá quantos anos está ali, tem que tirar o óxido que se forma na camada do metal. A gente vai pesar meio grama de metal na balança, tá? Então a gente vai lá, pesa, num papelzinho, num vidrinho, alguma coisa. A gente passa esse metal para o balão, abre a rolha, logicamente. Alguém já vai pipetando os 10 ml de ácido clorídrico. A hora que um dos membros do grupo coloca o metal, o outro já vem com ácido clorídrico na pipeta, fecha e começa a mágica, né? A reação química, que aí a gente vai gerar o hidrogênio dentro do balão, ele vai passar por esse tubinho aqui, essa mangueira em B, chegar aqui em C, né? Passa por fora aqui, por dentro na verdade, mas sem vazamento. E o hidrogênio vai entrar dentro dessa água e vai esvaziar a proveta, tá? E aí a gente vai ver quanto de hidrogênio foi gerado. Então, observar volume de hidrogênio gerado. Então, é isso que a gente faz, tá? E na prática, né, o que a gente tem observado? Os dois metais têm reatividade diferente, né? São um pouco diferentes. Eu não vou dar a resposta nesse momento, que vai ser uma das questões, tá? Para vocês pensarem, que eu já vou mostrar a seguir. Mas depois, né, na próxima aula, eu sempre vou corrigir as questões que eu propus para vocês na aula anterior, tá? Então hoje eu proponho, na próxima aula eu corrijo e comento o que a gente observou na prática, tá? Agora, nesse momento, vocês podem parar o vídeo aqui, pegar o link que está lá no AVA do experimento e ver como acontece essa reação, tá? Inclusive a combustão. Então, qual a diferença? Aqui a gente faz esse procedimento, né? Alguns alunos mais terroristas, né, já quiseram acender a proveta e a gente acabou trincando uma proveta que ela é daquelas grandes, é um pouco cara e aí parou a brincadeira, tá? Então, porque o material tem um custo e vocês sabem da situação da universidade hoje que não é muito favorável em termos de orçamento, tá? Para dizer o mínimo. Então, a gente parou com isso. E
Mas lá no vídeo, ao invés então de gerar o hidrogênio, que vai roubar, entre aspas aqui, o volume da água, né, ele vai substituir a água, vocês vão poder ver a combustão de hidrogênio e assim prova-se que o hidrogênio foi produzido através da reação de deslocamento. Certo? Lembre-se sempre, pessoal, se tiver dúvida, vão lá no fórum de dúvidas e postem, tá? Mas antes confiram se algum colega já não postou essa dúvida antes, para a gente concentrar a informação, não ficar um monte de posts e aí ninguém se entende com ninguém, tá? Eu estou à disposição, vou estar sempre olhando, tá? Não é toda hora, mas pelo menos 1, 2 vezes por dia eu vou tentar olhar e responder as dúvidas de vocês. A gente está tendo outras incumbências, né? Durante o período da pandemia, tem a parte administrativa. A gente está trabalhando, nesse momento que eu estou gravando nosso vídeo, no PPC do nosso curso. Quando eu tiver ainda essa aula ao ar, talvez esse processo já tenha acabado, mas eu sou gerente de graduação e extensão, né? Tem outras coisas para a gente fazendo, mas eu vou sempre estar olhando, pelo menos, no mínimo, 1 vez por dia, respondendo vocês. Então, não fiquem com gatilho, tá? Postou, será que o professor respondeu? Será? Esse é o aluno ideal, né? É o Baby Yoda. Baby Yoda vai postar toda hora, vai ficar lá perguntando. Será que o professor já respondeu? Será? Então, não fiquem ansiosos, tá? Eu vou responder. A gente vai ter tempo para tirar nossas dúvidas. Participem, porque eu ficar falando aqui já é difícil, né? Tô até ficando louco já conversando com o boneco. Tô brincando. Isso é só para dar uma quebrada no ritmo, né? Essa aula é um pouco mais curta, porque é na real, né? Então eu dou uma aulinha rapidinha antes do laboratório, na lousa lá do laboratório, e aí vocês já vão para a prática, tá? E aí a gente tem um momento de discussão que vai acontecendo durante a prática, que não vai ocorrer aqui, mas se tiverem dúvida, né? Se tiverem curiosidade, quiserem perguntar, podem perguntar. Exceto as questões, né, que eu vou apresentar aqui. Uma delas já respondi. Estavam espertos aí ou não? Por que é necessário lixar metal antes do experimento? A resposta está aqui no vídeo, tá? É só voltar e ver. Eu já expliquei, tá? Podem ir um pouco mais a fundo, tá? Podem pesquisar, podem raciocinar um pouquinho, né? É interessante também. Por que eu tenho que lixar o metal? Tudo isso, né, as duas questões e o experimento se tem a ver tudo com reatividade, né? Então a minha segunda pergunta é: utilizando o conceito de energia de ionização, qual seria o metal que apresentaria maior reatividade? Lá na aula de propriedades periódicas, eu vou explicar por quê, tá? A gente provavelmente não. Pelo cronograma a gente já passou por essa aula, ela já foi postada para vocês, tá? É a aula de revisão, parte 2, que trata das propriedades periódicas. Lá vocês vão ver o conceito de energia de ionização. Mais uma dica aqui, tá? Para facilitar. Logicamente que durante esse período eu vou fazer tudo que é possível para ajudar vocês a entenderem, mas é importante vocês absorvam, né, o conhecimento e tenham aprendizado, e isso acontece com a participação de vocês, né? Seja mental, seja tirando sua dúvida, enfim. Só assim que vocês vão compreenderem completamente. E não adianta ficar decorando, aumenta, diminui, tá? Tem que entender por quê. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, prestem bem atenção. Quanto menor a energia de ionização, mais reativo é o meu metal. Tá? Quanto menor a energia de ionização, mais reativo é o meu metal. Então vocês já têm condições, através da aula de propriedades periódicas, de prever qual dos metais utilizados, ou magnésio ou alumínio, tem a menor energia de ionização e logo vai ser o mais reativo. Mas aqui notem
e isso não é um erro de slide, qual metal que apresentaria a maior reatividade? Por que será? Será que na prática a gente observou o diferente, né? Observou-se algo diferente do que era previsto pelas propriedades? Aí a gente só vai saber na próxima aula, tá? É isso, pessoal. Só isso por hoje. A aula bem curtinha para vocês. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, não tem problema. Vão lá no AVA, tirem suas dúvidas, exceto as questões, tá? Por enquanto. Quero que vocês se esforcem. Na próxima aula eu vou corrigir. E aí sim, se ainda persistir alguma dúvida, vocês falem comigo e a gente vai tentar elucidar, ok? Lembrem-se que tem duas maneiras de tirar dúvida. Tem o fórum de dúvidas e tem a box de mensagem, tá? Que fica no canto direito do AVA. Tá lá na aula inaugural, né? Como vocês acessam. Acredito que do que eu fui informado, a Proeg forneceu também alguma coisa para vocês fazerem um treinamentinho ali. E é isso. Fico à disposição. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula de Química Inorgânica.